Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro. Primeira de Pedro, no capítulo 2, versos 18 a 25. Nós vamos dar sequência à nossa exposição. 1 Pedro, capítulo 2, versos 18 ao 25, até o final do capítulo. Pedro, desde a última exposição que o reverendo Edilton trouxe, Pedro passa a falar acerca da vida cristã em suas mais diversas maneiras e formas. Nas ações que precisamos ter, seja no trabalho, seja no lar, seja em relação ao amor fraternal. Semana passada o reverendo Edilton falou sobre o dever dos crentes para com as autoridades constituídas por Deus. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho. E obviamente que trabalho não o trabalho meramente formal, mas o trabalho transformado em serviço ao próximo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 18 a 25, nos diz assim: Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Meus irmãos, que Deus realmente possa aplicar essa palavra ao nosso coração. Há um tipo de evangelho na atualidade que apregou o seguinte: o sagrado deve proporcionar igualdade de direitos a todos. Ninguém mais fala de sacrifícios, fala-se apenas de direitos, como direitos étnicos, direitos reprodutivos, direitos dos imigrantes, direitos dos homossexuais e direitos no local de trabalho. Não se fala mais a respeito de sacrifícios. E se você é pai, certamente, se não é pai, já foi filho, possivelmente você já ouviu dos seus filhos, diante de uma repreensão da disciplina, os filhos dizerem o seguinte: mas isso não é justo. Mas isso não é justo. E se você não disse para os seus filhos, no seu íntimo você falou: mas a vida não é justa. Nascemos com um forte senso interior de justiça e um forte desejo de lutar pelos nossos direitos. E nessa passagem, Pedro se aproxima de um exemplo particular de submissão que era comum ao primeiro século: a escravidão. A Bíblia não defende a escravidão. A escravidão bíblica está num contexto. Então, aqui não é uma defesa à escravidão. A escravidão daqueles dias está hoje para o trabalho, mais ou menos fazendo uma analogia. Claro que precisaríamos de tempo para discorrer sobre as razões da escravidão daqueles dias, como que ela funcionava e etc. Mas a Bíblia não está defendendo aqui a prática da escravidão. É importante dizer isso. E Pedro exorta aos seus leitores sobre o fato de que o cristianismo não dá direito aos seus seguidores de se rebelarem contra os seus superiores.
Quando tratados injustamente por seus superiores na estrutura social, os cristãos devem suportar em submissão e confiar em Deus, que é o justo juiz. Quem vai julgar é Deus. E nós vamos ver algumas lições para uma vida exemplar no serviço que todos nós temos de prestar. Se você é jovem, você está prestando algum tipo de serviço, está servindo ao próximo. Se você é pai, se você está no seu trabalho, mais especificamente no trabalho também, tem um trabalho que muitos falam secular, tem uma ocupação na sociedade para o seu sustento, então essas lições são importantes. Então, a primeira lição que eu quero extrair é a ordem para a submissão, verso 18. A palavra servos aqui refere-se literalmente a empregados domésticos, mas nós sabemos que eles não eram apenas empregados. Eles eram tratados como escravos. Eles eram tratados como objetos, como propriedade de seus respectivos senhores. E para os primeiros leitores de Pedro, esta era uma exortação extremamente importante, vital, necessária. Os historiadores acreditam que a porcentagem total de escravos no Império Romano, nos dias que Pedro escreveu essa epístola, era de cerca de 40% da população. 40% da população do Império estava sob o jugo de escravidão. Os romanos adquiriram a maioria dos seus escravos como despojos de guerra. Eles conquistavam determinadas terras e os sobreviventes eram tomados como escravos. Então a escravidão não está diretamente relacionada à cor da pele. Popularmente as pessoas vão perceber a escravidão como uma questão de pele, não. No tempo do Império Romano, não. Então havia as guerras, essas pessoas que sobreviviam eram levadas como escravas. Eu já falei também anteriormente que o escravo poderia ser alguém que se submetia a uma dívida muito alta e impagável, e não apenas a pessoa se tornava escrava, mas toda a sua família se tornava escrava. Consequentemente, os filhos que ela tinha se tornavam escravos daquele senhor. Então, irmãos, as pessoas poderiam até mesmo vender-se como escravas para quitar dívidas. Era esse o sistema de escravidão da época. E a submissão dos servos deveria ser feita com todo o temor. O que Pedro está dizendo? Sem amargura ou negatividade, mas com atitude graciosa e de honra. Há muitas histórias, quando lemos os livros paralelos às escrituras que foram escritos no primeiro século, de famílias que tinham os escravos como membros de suas famílias. Pessoas que estavam muito próximas às suas famílias. Há histórias de escravos que receberam a sua liberdade e não quiseram desfrutar da liberdade. Eles desejaram continuar vivendo com seus senhores porque viviam muito bem. Então esse era o contexto de escravidão. Não é que a Bíblia está defendendo a escravidão, de forma alguma. Mas Pedro desafiou os escravos cristãos a um novo comportamento que exigia deles submissão também aos senhores perversos. A palavra bom que vai aparecer aí significa agradável, amável, alegre, feliz. O termo cordato refere-se àquele que é atencioso, àquele que é razoável, àquele que é justo. Portanto, bom e cordato descrevem um bondoso e misericordioso Senhor. Mas nem todos nós tivemos bons chefes. Talvez você não tenha um bom chefe. Talvez você não tenha uma pessoa que está ali te liderando e te conduzindo, que te trate com bondade, com cordialidade. Esse tipo de chefe não é difícil de se submeter. No entanto, Pedro desafiou os cristãos a um comportamento que exigia que eles se submetessem e respeitassem até mesmo aqueles que são perversos. A palavra perverso significa literalmente curvado, dobrado, torto. Aquele que não muda. É obstinado em seus caminhos. A palavra é utilizada na terminologia médica para descrever a condição distorcida da coluna vertebral. Se hoje os tratamentos para a coluna são limitados, imagine naqueles tempos.
Então, se a pessoa tinha a coluna torta, dificilmente ela ia ser curada. Desta forma, Pedro exorta os servos cristãos a se submeterem aos seus mestres, mesmo aqueles que são ásperos e irracionais. Na verdade, essa é uma ordem difícil para todos nós praticarmos. Mas a exortação de Pedro faz sentido quando ela é conectada à nossa vocação de brilhar como reflexo do caráter de Cristo em um mundo sombrio e sem Deus. No mundo sombrio e sem Deus, o que é esperado de ser maltratado é reagir de alguma maneira. Claro que o cristão não deve se submeter às injustiças, mas há situações que nós precisamos engolir seco. Essa semana eu recebi a ligação de um dos membros da nossa igreja falando de uma situação dessa. Eu estava estudando essa passagem. Ele falou: pastor, o meu desejo era de matar essa pessoa. Falei: eu sei que seu desejo era esse. Mas nós somos chamados a ter uma postura diferente. Esse é o desejo que o coração humano tem, essa é a reação do coração humano. Ele falou: pastor, eu engoli seco e saí. Muitas vezes a gente vai ter que engolir sapo mesmo. E a gente vai ter que cuspir diamante. Muitas vezes é assim. Então, nós somos o reflexo do caráter de Cristo. Quando nós lembramos de Cristo, e vamos falar a respeito dele aqui nessa mensagem, Cristo, quando foi preso, foi esbofeteado, foi zombado, passou uma noite sendo submetido a humilhações, e a Bíblia diz que ele não falou nada. Diante das autoridades, eles disseram: olha, as acusações contra você são gravíssimas. Gravíssimas. E o que você diz? Nada. Ele se volta para Pilatos e diz: olha, Pilatos. Pilatos diz: olha, o que você fala? Eu tenho autoridade para te liberar agora. E o que Jesus diz a Pilatos? Até a autoridade que você tem, foi meu Pai quem te deu. Jesus não se defende. Jesus não se defende. Então, todo servo cristão deve reconhecer que, primeiro, ele não está trabalhando para homens, ele está trabalhando para Deus. O seu trabalho é para Deus. Se você tira o lixo da rua, se você é um servidor público numa repartição do alto escalão, do baixo escalão, se você está nas forças policiais, onde você estiver, você está fazendo um serviço para Deus. Em primeiro lugar, é para Deus, é a Ele que nós prestaremos contas. Então a nossa consciência tem que estar limpa diante dele. É nesse sentido que Pedro diz que não adianta o servo na frente ser uma coisa e por trás ser outra. Não adianta o servo expressar para o seu Senhor que o ama e por trás desejar a morte dele. Isso é hipocrisia. Então, em primeiro lugar, precisamos agradar a Deus e ser submissos por causa do Senhor. Mas além da ordem da submissão, a outra lição que aprendemos sobre a vida exemplar no serviço é o motivo para a submissão. Versos 19 a 21. Quando o servo se submete ao seu Senhor, apesar do tratamento injusto, ele vai encontrar graça diante de Deus. A linguagem de Pedro aqui reflete o ensinamento de Jesus em Lucas 6:32 a 35. Quando oferecemos o bem àqueles que nos dirigem o mal, nós somos recompensados por Deus. Por Deus. A ideia é que Deus dá graça. E essa palavra graça aqui dá a ideia de crédito, de favor. Deus vai creditando na nossa conta, na conta dos humildes. Então, assim, por motivo de consciência para com Deus. O fato é que Deus se agrada quando os crentes fazem o seu trabalho de maneira humilde e de maneira submissa. Este comportamento de submissão demonstra a graça de Deus. E só citando um pouco dessa questão dos direitos, eu vi um vídeo hoje no Facebook, deve viralizar isso daí, de umas pessoas que fizeram um pedido numa grande lanchonete, num shopping center, e o pedido atrasou, mas foi um PT com aquilo ali. Mas deu uma confusão, porque o
pedido atrasou. Eu tenho o direito de pedir e sair imediatamente o meu pedido. E foram para a violência, ao ponto de jogar tudo que tinha em cima do balcão do outro lado, saltaram por cima do balcão, entraram na cozinha para agredir funcionários, por causa que o pedido atrasou. É um ponto de irracionalidade. Certamente quem tem acesso às redes sociais vai ver essa tragédia aí. Portanto, quando sofremos injustamente nas mãos de um ditador cruel ou um patrão injusto, até mesmo arrogante, o que Pedro está dizendo é que nós participamos do ministério de sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu em nosso favor, ele sofreu em nome de incrédulos ainda, e de forma semelhante os cristãos são chamados a seguir a Cristo e a imitar o seu caráter e conduta. Irmãos, crente de pavio curto não dá. Não tem como. Não dá. Pedro, que tinha pavio curto, ele teve que dar um jeito de alongar esse pavio. Teve que dar um jeito. Nós temos uma sociedade, temos os nossos direitos, somos consumidores, mas há um limite para isso. Há um limite. Temos que exigir direitos e etc., mas há um limite. Então Cristo sofreu em nosso favor, seu sofrimento injusto garantiu a nossa salvação no sentido substitutivo. E da mesma forma, mas não totalmente análoga, o nosso sofrimento injusto pode, de alguma maneira, e é aqui que está o objetivo muitas vezes, digamos, de engolir o sapo. Não é para estar sujeito a humilhações, mas não reagir na mesma altura ou medida de violência significa que as pessoas que estão ao nosso derredor, elas vão perceber que tem algo diferente na gente. Há algo diferente nas nossas vidas. Não agir como os incrédulos, até mesmo de forma irracional, em busca de direitos. Nós vamos refletir o caráter do nosso Senhor quando nós sofremos. Eu penso que a maior lição que Pedro quer ensinar aqui é que se em algum momento da sua vida você já passou, ou está passando, ou ainda vai passar por uma situação assim, é porque nós estamos sendo chamados a refletir o caráter de Cristo no sofrimento. Então, nem sempre, irmãos, é prudente revidar na mesma moeda. É colocar diante de Deus. Então, se ficarmos aguerridos e presos aos nossos direitos, nós vamos estar vivendo como o mundo. Em tudo. Nós não queremos levar prejuízos ou ser passados para trás. No Brasil existe uma cultura de que temos que nos dar bem sempre em tudo, em todos os negócios, em todas as situações. Eu não vou perder o meu direito em 1 milímetro. Temos que lutar por nossos direitos, mas haverá momentos que você vai ter que abrir concessão. Se você está numa fila, vem uma pessoa idosa, muitas vezes você tem que até abrir a fila normal para essa pessoa idosa entrar, porque ela não tem condições de ficar ali no banco. Então, haverá momentos que o direito vai ter, nós vamos ter que abrir mão do direito. Então Jesus provou que uma pessoa pode estar no centro da vontade de Deus, ser muito amado por Deus e ainda sofrer injustamente. Isso pode acontecer. Lamentavelmente, há uma marca superficial da teologia popular hoje que afirma que os cristãos não vão sofrer se estiverem no centro da vontade de Deus. Isso é mentira. Mesmo no centro da vontade de Deus, haverá momentos que nós vamos sofrer, haverá momentos que nós vamos perder, e essa perda muitas vezes é para ganhar. Então, além da ordem e o motivo da submissão, que é o Senhor, uma outra lição que aprendemos, e a última, é o modelo de submissão que devemos ter. Versos 22 a 23. Quando Jesus foi injustiçado, ele não pagou na mesma moeda. Uma das 7 frases da cruz não foi: Senhor, manda fogo do céu e queima os carrascos. Senhor, persegue os carrascos. Inclusive, um dos carrascos, quando foi prender o Senhor, teve a sua orelha decepada por Pedro, Jesus colou a orelha dele. Jesus pegou a orelha dele e colocou de volta. Então, uma das 7 frases da cruz é: Pai, perdoa-lhes,
pois eles não sabem o que estão fazendo. Ele poderia ter chamado legiões de anjos para destruir todos os seus inimigos, porque ele é Senhor do céu e Senhor da terra, Senhor do universo. Mas ele não fez isso. Eu penso que se um de nós aqui tivéssemos a oportunidade de, em algum momento, chamar as legiões de anjos para dar uma destruída, uma saneada, você já teria feito isso, eu acredito que não apenas uma vez. Várias vezes. Jesus não fez isso. Jamais seremos tão altruístas como nosso Senhor, mas é uma meta que nós temos a seguir. Existem 4 premissas que precisamos ter em mente quando somos tratados de forma injusta. A primeira é: Jesus não cometeu pecado. Ele sempre agiu em ato de obediência ao Pai e nunca em vontade própria. Ele sempre buscou a vontade de Deus. Segundo, nunca houve engano na sua boca. Ele não torceu os fatos para ganhar o argumento ou obter o seu próprio caminho. Quando se defendeu, ele sempre foi verdadeiro. Sempre foi verdadeiro. Terceiro, quando foi injuriado, ele não revidou. Ele não trocou insultos. Até porque seria injusto com aqueles que estavam ofendendo o Senhor. Os sacerdotes e anciãos acusaram Jesus de muitas coisas que ele não fez. Mas ele não retrucou essas acusações. Ele apenas denunciou a hipocrisia dos corações daqueles homens. E quarto, ele não proferiu ameaças. Jesus não se valeu de ameaças. Em outras palavras, ele não respondeu às agressões verbais com mais agressões verbais. A vingança é sempre errada para o cristão. Sempre. Em todas as situações. Sentimento de vingança é pecaminoso. Cristo sabia que seria justificado e ressuscitado dentre os mortos e entronizado à destra da majestade do Altíssimo. Ele já sabia de tudo. Ele já sabia que passaria por aquela via de humilhação, mas ele seria exaltado à destra do Pai. Ele sabia que os seus perseguidores seriam julgados. E eles seriam tratados de acordo com seus pecados. Eles receberiam a paga por suas injustiças. E o que Jesus fez ao fim de tudo na cruz? As últimas frases: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali ele falece. Jesus não retruca, Jesus simplesmente se entrega, ele confia em Deus. E aí, verso 24, ele diz que por suas chagas fostes sarados, verso 24. Alguns erroneamente vão aplicar esse verso a curas de ordem física. Pode ser também algumas enfermidades, mas nem todas. Porque muitos que estão aqui essa noite estão enfermos. Todos nós que estamos aqui, um dia ficaremos doentes. Então não é necessariamente chagas ou feridas ou enfermidades físicas. Jesus foi ferido para que pudéssemos ser curados de um mal imenso, que é a morte. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. E ninguém, irmãos, quando você passar por um sofrimento injusto, e não tiver muito a quem recorrer, os seus recursos da terra esgotarem. Porque pode acontecer. De você recorrer, seja no seu trabalho, seja na justiça, e daí você não conseguir alcançar o que é justo. Tenha em mente que ninguém sofreu ou sofrerá injustamente como Cristo. Ninguém. O único homem perfeito que já viveu e foi mal interpretado por seus ouvintes, caluniado pelos seus inimigos, abandonado por sua família, traído pelos seus amigos, abandonado pelos discípulos, no momento que ele mais precisava, naquela madrugada de agonia, um só para orar com ele. E eles estavam insônios, aliás, eles estavam com sono e dormindo.
torturado pelos guardas e executado pelos políticos. Executado por políticos, irmãos. Porque as pessoas que tramaram a morte de Jesus eram políticos. O único na história, com todo o direito de apresentar uma queixa, permaneceu em silêncio. Ele fez tudo isso não para si próprio, mas por nós. É isso que Pedro deixa claro: morrer em nosso lugar na cruz, o justo pelos injustos. Ele curou as nossas almas para que pudéssemos viver uma nova vida de justiça. Uma vida com Ele. Agora, porém, fechando aqui a nossa exposição, verso 25: vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Essa é uma das mais belas imagens que nós encontramos nessa epístola. Pedro escrevendo a pessoas que estavam numa condição de escravidão e não tinham como sair dessa condição, a pessoas que sofriam duras penas nas mãos do seu Senhor, e é como se Pedro dissesse: só por mais um tempo, porque Ele curou a vossa alma. Ele é o pastor e bispo da vossa alma. Certamente, isso trouxe muito conforto àquelas pessoas. Não existia justiça na terra que iria trazer alívio a contento aos seus sofrimentos. Somente o pastor e bispo da alma deles. Cristo é o pastor que morreu pelas suas ovelhas, como diz o Salmo 22. Ele é o pastor que vive pelas suas ovelhas, Salmo 23. E ele é o supremo pastor que voltará para buscar as suas ovelhas, Salmo 24. Então, nessa noite eu falei sobre a maneira melhor de servir no mundo. Mesmo se não recebermos um obrigado, as pessoas não nos agradecerem, não reconhecerem o nosso trabalho. E a gente sempre fala em relação ao labor pastoral que 80% do trabalho pastoral a igreja não vê. A igreja não vê. E são esses 80% que nós temos que fazer muito bem, porque senão a igreja vai ver. É um trabalho feito nos bastidores, no entre domingos. Esse trabalho que ninguém vê é o trabalho que o Senhor vê. E Ele mesmo é quem vai recompensar. Aqueles que ainda estão trabalhando, não estão aposentados, saiba que muito além do seu sustento, o sustento da sua família, você tem uma missão no mundo, que é servir da melhor maneira possível. Aquilo que chegar às suas mãos, faça com excelência. Faça com alegria. Mesmo tendo oposição. Mesmo tendo pessoas que tentem desqualificar o seu trabalho. Mesmo tendo pessoas invejosas. E vai ter. Se você se destacar no seu trabalho, vão ter pessoas invejosas. Vão ter pessoas querendo te derrubar. Vão ter pessoas falando mal de você. Isso daí não se espante. É normal e esperado. Mas tenha consciência. O que eu estou fazendo para o Senhor. Eu vou fazer o meu melhor para o Senhor. É para a glória dEle. Ele é o meu Senhor. É Ele quem vai me recompensar. Ainda que você tenha o seu sustento, o seu salário, mas que essa não seja a maior motivação. Que a maior motivação seja glorificar o nosso Deus. Então, irmãos, essa noite eu falei da motivação para servir, a ordem da submissão e o modelo de submissão. Que Deus possa nos ajudar a compreendermos e aplicarmos essa dimensão da obra de Cristo a tudo que diz respeito à nossa vida, inclusive o nosso serviço. Tudo que você fizer. Apesar de uma carga de impostos absurda e injusta, de uma inflação que de fato está galopante, a desvalorização da nossa moeda, o congelamento de renda e vida financeira cada vez mais difícil, nós não estamos em uma condição de jugo de escravidão nos moldes do século I. Nós não estamos. Nós estamos numa condição melhor.
Obviamente que os nossos desafios são muitos. Nos submeter ao nosso superior, aos nossos superiores, ou aos nossos irmãos, com um coração grato a Deus. Nem todos os irmãos da igreja são legais. Sempre pode ter algum irmão chato. Mas nós temos de nos submeter ao chato também. E o chato está aqui com um propósito. Para trabalhar o seu coração e o meu coração. Isso aqui não é um clube social de amizade. Isso aqui é uma igreja. Então nós devemos nos submeter com alegria e com humildade, com cordialidade, sabendo que estamos servindo ao nosso Deus. Então, irmãos, que Deus possa realmente imprimir em nossos corações a consciência de que tudo que fazemos deve ser para a glória dele, ainda que venhamos a sofrer injustiças e ingratidão em troca do nosso trabalho. Antes importa nos submeter a Deus do que aos homens. Então que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Obviamente que temos direitos, mas se o nosso direito está de alguma maneira embotando o evangelho, é o momento de abrir mão do direito e mostrar Cristo para o mundo. Então que Deus aplique essa palavra aos nossos corações.